Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa pequenina partilha de hoje, baseada na primeira leitura que a igreja nos propõe hoje, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versos 1 a 7. Nós vimos em leituras anteriores que os discípulos de Jesus, eles eram reconhecidos pelo amor que eles tinham uns pelos outros, pelo cuidado uns pelos outros, também que eles tinham tudo em comum. Ninguém considerava nada como seu particular. Inclusive, o que eles tinham, quem tinha terra vendia, depositava aos pés dos discípulos para que pudessem usar de forma que compartilhasse com todo mundo. Mas hoje, na primeira leitura, nós vemos a primeira queixa que alguns têm contra os outros. A leitura diz que o número dos discípulos havia aumentado muito. E com muito mais gente para ser cuidada, era impossível que não aparecessem situações de dissidências, né, de desentendimentos. E aí os fiéis de origem grega começaram a reclamar, a murmurar contra os fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que as suas viúvas eram negligenciadas no atendimento diário em relação às hebraicas. E aí os 12 discípulos se reúnem com a multidão e dizem para eles: olha, não é correto que nós deixemos o anúncio da palavra, que nós deixemos de anunciar o evangelho, para cuidarmos desses pormenores. Então, vamos aqui no meio do povo eleger homens que sejam sábios, cheios do Espírito Santo, né, que sejam íntegros, de boa conduta, para cuidar dessas questões, né, para cuidar da mesa. E aí a proposta dos 12 agradou a multidão inteira e eles elegeram aí os 7 diáconos para cuidar da distribuição de tudo, para resolver essas situações, dessas queixas que os gregos estavam apresentando contra os hebreus, né? E é aí, queridos, que nasce o diaconato na nossa igreja. Nós temos os sacerdotes, nós temos os diáconos. Os diáconos são os homens da mesa, são os homens que estão a serviço dos outros, que estão para o cuidado com os outros e também para o cuidado com o altar, que organizam a mesa do altar para o santo sacrifício, né? Mas também aqueles que cuidam dos órfãos, que cuidam das viúvas, dos mais necessitados. Surge aí o diaconato na nossa igreja e nós somos abençoados com a vida desses homens que, mesmo sendo casados, tendo família para cuidar, se colocam a serviço da igreja e servem a Cristo nos mais necessitados. Vejam como é importante nós termos sabedoria para discernir as coisas. Uma situação como essa de contenda entre gregos que eram considerados pagãos, né, agora pagãos convertidos, porque na época de Jesus, pagão é todo aquele que não era de origem hebraica, que não era do povo escolhido, né? Então agora eles começam a se converter e o número dos crentes, né, daqueles que aceitaram a pregação do evangelho, aumentou muito. E os discípulos foram sábios. E nós também, nas contendas que nós temos em nossas casas, nós precisamos pedir a luz do Espírito Santo para nos ajudar a resolver de forma que seja conveniente e agradável e edificante para todos nós. Sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo.